Bom dia, povo da Nova Aliança. Olha nós aqui de novo. E agora, para darmos seguimento à nossa escola bíblica. Que beleza, hein? Que bom. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração ao Pai, pedindo que Ele venha nos abençoar nesta manhã, nos dando um domingo tranquilo, cheio de esperança, de fé, e que nós possamos aprender um pouco mais da Sua palavra. Amém? Ore comigo aí onde você está. Pai amado e querido, nós entregamos a Ti o governo deste dia, colocamos em Tuas mãos as nossas vidas, declarando que Tu és o Senhor, e pedimos, Senhor, que a Tua unção venha sobre nós de forma renovada, que o Senhor nos renove nesta manhã, que o Senhor abençoe esse dia, e que nós possamos, Senhor, vivê-lo na Tua presença, fazendo aquilo que Te agrada. E como é bom começar o dia, Senhor, meditando na Tua palavra. Que Teu Espírito Santo de sabedoria, de revelação, abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Fica conosco, bendito Espírito Santo. Seja o nosso professor nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que bom. Pega então a tua apostila, você que já tem acompanhado a escola bíblica, pega aí a tua apostila e nós vamos aqui dar seguimento à nossa matéria. O assunto que nós temos estudado é sonhos e visões. Lembra disso, né? Tem revisto, tem estudado. É isso aí, continue estudando para que possa estar bem informado. Da última aula que nós tivemos, da última vez que estivemos juntos, nós estávamos falando sobre visões, né? Nós temos falado que sonhos e visões é uma das maneiras, ok? Pelas quais Deus fala conosco, tá bom? Então, nós vamos dar prosseguimento aqui a esse assunto e fique bem atento e você pode aprender muito, nós podemos aprender muito sobre esse assunto ainda. Nós paramos o assunto na página 2 da nossa apostila, onde dá a definição de visões, tá bom? Eu vou ficar baixando um pouquinho a cabeça aqui de vez em quando, você entenda que é porque eu preciso ler também, tá bom? E nós temos na letra A, definição de visão. Vamos ver aí o que é definição de visão. É o ato ou a capacidade de perceber objetos abstratos e invisíveis tão claros como se fossem objetos visíveis. Então, é a maneira de nós percebermos coisas, aquilo que não é visível, né, a olho nu, mas o Senhor nos revela ou nos mostra através de visões. E nós temos visto que há dois tipos de visão. Querido, essas definições, esses tipos que nós colocamos, são assim, para que nós possamos entender melhor, tá? Mas você vai perceber, quem tem experiência nesta área, quem já teve, você percebe que às vezes as coisas se misturam. Por exemplo, dentro de um sonho é dada uma visão, tá? Então, essas definições que nós estamos dando aqui, vamos dar para você, é assim, para que possamos compreender melhor o funcionamento desta capacidade tão linda que o Senhor tem repartido para algumas pessoas no corpo de Cristo, tá? Então, os dois tipos de visão. Nós temos a visão aberta. Nós falamos que a visão aberta é quando se trata de uma realidade espiritual presente, não é verdade? Ou seja, quando você está ali e o que você está vendo, o que a pessoa está vendo, está percebendo, está acontecendo. É que naquele momento, nós temos o exemplo aqui, quando nós lemos, lá quando aquele menino teve uma visão, né? Quando eles estavam cercados e Deus pede, através do profeta, o profeta pede para que Deus abra os olhos dele para que ele pudesse ver que eles estavam guardados pelo poder de Deus, né? Lá em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 15 a 17, foi a leitura que nós fizemos. Os irmãos vão lembrar-se quando o Eliseu está cercado e o rapaz sai para pegar uma água para fazer o café, né? Ele sai lá pegar alguém para fazer um café e ele fala: meu Deus, já deu problema. E o profeta ora por ele, pedindo para que o Senhor
abre os olhos e ele consegue enxergar que eles estavam por detrás dos inimigos, havia carros de fogo com anjos do Senhor. Era o momento, era aquilo que estava acontecendo. E o outro tipo de visão, que é a 2 aí na nossa apostila, é definição e exemplo de visão fechada, tá? O que é? Leia comigo aí, olha. Visão fechada é uma visão espiritual que não trata da realidade presente, daí particular, ou seja, contemplada somente por quem a recebeu, tá? Lembra, no caso do anterior, tanto o Geazi quanto o Eliseu, eles viram a situação, ok? Na verdade, os dois participaram daquilo ali. Nesta visão fechada, nas situações onde há visão fechada, é só a pessoa que está tendo a visão que consegue enxergar. E ela vai passar para os outros aquilo que ela está enxergando. Vamos ver aqui um exemplo disto. Abra comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos. Você tem na tua apostila aí a referência. Vamos abrir juntos, tá bom? Atos capítulo 9. Nós vamos ler aqui esse versículo e mais para frente, à medida que nós vamos falando do assunto, nós vamos vendo outras situações em que aparecem visões, e aí você vai percebendo se é uma visão aberta, se é uma visão fechada, tá bom? Nós estamos dando a definição primeiro para que você possa entender como elas funcionam. Então, Atos capítulo 9, olha o que diz a palavra de Deus. No versículo 10 ao versículo 12, diz assim, deixa eu achar aqui também. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Tá vendo? Então o Ananias tem uma visão. O Senhor fala com ele em visão. Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Deus está falando para o Ananias o que o Paulo está fazendo. Foi orar naquele momento, se você ler nos versículos anteriores, quando Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ele tem aquela experiência com o Senhor, ele está orando na casa de Judas. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então perceba que os dois têm uma visão. O Ananias está tendo uma visão, onde Deus fala com ele, e diz aqui que o Paulo viu, através de uma visão que ele teve, um homem. Deus dá o nome para ele, versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha a mão sobre ele, para que tornasse a ver. Então o Paulo tem toda uma experiência, na verdade os dois aqui têm uma experiência de visão, mas o que eu quero chamar a atenção aqui para você é a do Paulo. Você vê que o Paulo está vendo um homem impondo as mãos sobre ele, ou seja, ele está tendo uma percepção clara daquilo que vai acontecer, e só ele está tendo essa visão, ok? Então essa é uma visão fechada, tá? No capítulo 10, versículo 9 a 22, a leitura é um pouco longa, não vamos ler todo o capítulo, mas vai falar de um homem que é o Cornélio. No versículo 9, diz assim, e no dia seguinte, indo eles caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, tá? Por volta do meio-dia, querido, o Pedro vai orar. Tendo fome, Pedro teve fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Está vendo aqui? Então, o Pedro foi... Ele teve a mente dele saiu aqui da sintonia física, natural, e entrou numa nova dimensão. Isso é interessante. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual, nesse lençol, havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz a Pedro,
levanta-te, mata e come. Tá bom? Então vamos parar aqui, porque o que nós queremos pegar aqui de mais importante para nós para o momento é que o Pedro tem uma visão. Veja que ele é arrebatado, né? Diz aqui que a mente dele, né? Ele teve um arrebatamento de sentidos. Quando fala sentidos aqui, amados, é a capacidade de pensar, de ver. Ele está saindo da esfera natural, está entrando numa nova dimensão. Só o Pedro viu esse lençol descendo. Só o Pedro viu isso, tá? Então essa é a visão fechada. Só aquele que tem a visão é que consegue enxergar. E nós vamos ver aqui daqui a pouquinho que aquilo que nós vemos em visão, ela pode ter um sentido literal ou alegórico. No caso aqui, é um sentido alegórico. Esses animais representavam algo. Mas a gente deixa para daqui a pouquinho que a gente vai falar sobre isso. Fechou então? Visão aberta, aquela que é para o presente e outros participam da mesma coisa, outras pessoas veem aquilo. E visão fechada, que é aquela que só quem está sendo usado ou tendo essa percepção espiritual é que está enxergando as coisas da visão. Ok? Muito bem. Nós temos aqui, tipos de visão quanto ao conteúdo, que é o que eu acabei de falar para você. Então nós temos aqui 4 tipos aqui. Como eu disse para você, é uma maneira didática que nós dividimos aqui para que nós possamos compreender melhor como as coisas acontecem. Nós temos aqui, primeira, a vocal, tá? No caso que nós já lemos aqui, nós temos mais versículos aqui na apostila, mas nós já vimos casos aqui, por exemplo, em relação a Ananias, em relação a Pedro. Além deles verem alguma coisa, eles ouviram algo. Deus falou com eles. Pode ser o próprio Senhor, pode ser um anjo. O fato é que a pessoa ouve. Olha, são visões de um anjo ou Cristo ou Jesus dando algum tipo de informação. A mensagem é mais ouvida do que vista, tá? Em Atos capítulo 18, nós estamos no capítulo 10, as duas que nós lemos já servem como referência, mas vamos ver aqui a do capítulo 18 de Atos. Os versículos são o 9 e o 10. Diz assim, não se importa de eu estar de cabeça baixa não, tá? Disse o Senhor em visão a Paulo. Senhor aqui, meu querido, é Jesus, tá? No Novo Testamento, sempre que aparece a palavra Senhor, né? Em grande maioria das vezes refere-se a Jesus, tá bom? Veja que está com letra maiúscula. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fale e não te cales. Perceba que aqui é uma visão puramente, né? É uma percepção puramente vocal. Nas anteriores que nós vimos lá, ela era vocal e visual. Havia o lençol e uma voz. O Paulo viu um homem e ouviu uma voz, certo? Então a vocal é aquela que tem a voz. Pictóricas, nome estranho, né? São principalmente de figuras e imagens, ao invés de comunicação verbal. A mensagem é mais vista do que ouvida. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, Apocalipse e Ezequiel. O texto de Ezequiel e Apocalipse não tem os textos, mas abra comigo aí. No livro de Ezequiel, cuidado para não ficar pirado com o que nós vamos ler aqui agora não, hein? É uma coisa muito estranha o que nós vamos ler aqui. Eu não vi ainda ninguém explicar assim com propriedade isso que está aqui em Ezequiel. Preste atenção o que está escrito aqui em Ezequiel, capítulo 1, tá? O livro de Ezequiel, se você der uma lida nele depois, ele é um livro cheio de figuras, de simbolismo, é um livro muito interessante.
Ezequiel capítulo 1, eu vou fazer a leitura aqui pausadamente e dando alguns saltos nos versículos aqui, tá bom? Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Então o Ezequiel era um profeta que fora levado para o cativeiro, tá? Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, em 586, ele foi um pouquinho antes. E ele está junto ao rio Quebar, lá na Babilônia. E ele está entre aqueles que foram cativos. O Daniel está lá, tá, para uma informação sua, tá? Aqui, quando o Ezequiel está aqui, o Daniel já tinha ido para a Babilônia. O Daniel vai ter visões também. Nós vamos ver algumas coisas que o Daniel enxergou. Então o Ezequiel está aqui na Babilônia, junto ao rio chamado Quebar. Ele está no meio do povo. O Daniel estava no palácio, né? Lá, junto com Nabucodonosor, e depois com o filho dele, depois com Dario. E ele está tendo visões aqui, o Ezequiel. Olha a visão que ele vai ver. Versículo 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio dela, né, no meio, uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Perceba que os profetas, principalmente aqueles que têm visões, eles vão usar muito essa expressão, como que, parecido com, tá? Porque nem sempre é preciso aquilo que eles veem. Então eles vão falar algo para tentar se aproximar daquilo que eles estão vendo. É muito interessante isso. No versículo 5. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. Na próxima aula, eu vou colocar essas figuras. Os irmãos me perdoem, eu não consegui ter tempo hábil para colocar essas figuras projetadas, mas eu vou colocar para você ver como elas são. Mas se você fizer um pouquinho de esforço, você clica aí no Google e coloca lá visão dos 4 seres e vai aparecer lá, tá? Essas figuras aqui iguais a essa aqui. Então diz assim, ó: e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, então parecia um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Vamos parar aqui. Então imagina assim, olha para mim agora. Imagine que esse rosto que você está vendo, tá, é um rosto de águia. Ao invés de estar o meu rosto, é um rosto de águia. Imagine que a minha esquerda aqui tivesse um outro rosto, onde está a minha orelha, tivesse um outro rosto de boi. Na minha orelha direita, um olho de leão. Ok? E na minha nuca, o meu rosto mesmo, a figura de um homem. Imagine isso, é assim que ele está vendo. Você já viu uma coisa parecida com essa? Estranho, não é? Pois é. O Ezequiel devia estar muito inspirado naquele dia, né? E eles tinham asas, diz aqui que eles tinham asas. 4 asas, cada um deles, querido. Como é que pode isso? Então você imagina cada parte deles, uma pessoa com um rosto diferente, com 4 asas cada um. Olha que coisa interessante. E os seus pés, os pés desse ser, direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra. Então imagina que ao invés de ter esse pé natural, era o pé de uma vaca, com casco. É muito estranho. E brilhavam como a cor de cobre polido. Olha só como os pés dele brilhavam. E tinham mãos de homem debaixo das asas. Tá ficando complicado, não tá? Tá começando a pirar já? Então, debaixo das asas, eles tinham mãos de homens.
Cadê? E tinham mãos de homem debaixo, versículo 8, aos 4 lados. E assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Então você vê que eram distintos, né? E diz assim: uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto. Meu Deus! É uma coisa incrível o que ele está vendo aqui. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. E a mão direita, todos os 4 tinham rostos de leão. E a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi. E também rosto de águia, todos os 4. Aquilo que eu falei, que eu mencionei para você. Os 4 tinham isso. E o seu rosto e as suas asas eram separadas em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam o corpo deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. Eu vou parar de ler, porque estou ficando meio pirado aqui já. Quando eu leio isso aqui, eu fico tentando imaginar o que é, e não dá para perceber. Agora você quer ver mais? Presta atenção. Versículo 15. Desculpa, versículo 13. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam à semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as 4 rodas tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio da outra. Pega uma aliança, né? Na verdade seriam 2 alianças. Então você teria que ter 2 alianças, pega uma, coloca dentro da outra. Forma quase aquele que um 8, né? Fica meio transpassado aqui. Imagina uma aliança dentro da outra. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo. E as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Elas tinham olhos ao redor delas. Eu vou parar por aqui, porque essa é basicamente a visão que o Ezequiel teve. Então veja, querido, que são umas coisas assim, muito interessantes, o que essas visões trazem para nós. Então, são visões de figuras e imagens, ao invés de comunicação verbal, tá? A mensagem é mais vista do que ouvida. Então, Ezequiel está vendo coisas aqui, na verdade ele está vendo, né, numa dimensão bem espiritual. Essas coisas têm um simbolismo, têm um significado, tá? Esses seres aí que tem 4 rostos, eles vão aparecer no Apocalipse também, tá bom? Então, são figuras que são visões que trazem bastante imagens. A terceira, real ou literal, são visões que precisam de pouca ou nenhuma interpretação. Quer ver? Atos capítulo 16. Em Atos capítulo 16, o que vai dizer aqui? Você vai ver que o Paulo vai ter uma imagem dentro de uma visão que não vai precisar muita explicação, não. Essa aqui que nós acabamos de ver de Ezequiel, eu vou confessar para você, não vejo ninguém falar muita coisa sobre isso, a não ser dos 4 seres, que falam que são os 4 aspectos do Evangelho, né? Que mostra Jesus, né, como servo, como rei, como homem, como... Então tem algumas coisas, algumas visões, essa dos 4 seres falam para nós. Mas as outras coisas, meu irmão, não vi ninguém falar nada sobre elas ainda. E algumas coisas que as pessoas falam, você fala, mas parece que não bate muito, né? Não podemos ficar inventando as coisas. Em Atos capítulo 16, olha o que diz aqui, versículo 9 e 10. O Paulo está tendo uma visão,
E Paulo teve de noite uma visão, olha lá, o Paulo tendo de novo, em que apresentava a ele, em que se apresentava um homem da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O que você entende por essa visão? Isso. Que pessoas da Macedônia estavam buscando a Deus, pedindo para que Deus a socorresse. O Paulo vai para lá, tá? E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Não tem dúvida, né? Tem dúvida? Não. Uma visão clara, simples, real e bem literal. O interessante, não vai dar para a gente fazer essa leitura agora. Se você continuar lendo os versículos posteriores, você vai ver que ao chegar na Macedônia, o Paulo, o primeiro contato, ele vai chegar em Filipos, que é a primeira cidade de entrada da Macedônia. A primeira pessoa que ele vai ter contato com ela é uma mulher, não é um homem. Muito interessante isso. Depois, mais para frente, ele vai ser preso, juntamente com Silas, e o carcereiro vai se converter, ok? Mas o significado da visão é muito claro, não é? Era para pregar o evangelho na região da Macedônia. E o quarto tipo de visão que nós temos aqui, simbólicas. As coisas vistas têm um símbolo ou um significado alegórico. Estas visões requerem uma direção divina para a interpretação. E aqui eu quero falar com você alguma coisa. Nós vamos ver aqui mais para frente, já temos falado isso anteriormente, que é preciso muito cuidado, meu irmão, quando se tem uma visão ou um sonho, aqui essa regra se aplica para os dois, em que pessoas querem decifrar aquilo que a visão quis dizer. Nós temos que entender que é Deus quem dá a interpretação. Muitas vezes, já temos falado isso, quero repetir, e vou falar mais para frente ainda de novo. Muitas vezes a pessoa, por conhecer algumas situações, ela presume que aquela visão está alinhada àquela percepção natural que ela tem da situação, e muitas vezes não é, tá? Agora, neste caso aqui, é mais contundente ainda, porque um rei vai ter um sonho, dentre algumas visões que a gente poderia usar, mas nós temos na apostila aqui uma que está, por exemplo, em Daniel. Tem aí, Daniel capítulo 1, abra lá. Nós temos a visão de uma estátua, e novamente eu peço desculpa para você por não ter colocado ela para você enxergar. Mas você pode ver aí a estátua da Nabucodonosor. Entra no Google aí, você vai ver como que era essa estátua, tá? Eu tinha até uma figura que eu devia ter trazido para você e mostrar para você aqui. Mas em Daniel capítulo 1, versículo 17, diz assim: ora, a esses 4 jovens, quem são os 4 jovens? Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Pastor, eu não sei quem é Ananias, Azarias e Misael. Não, né? Porque nós conhecemos eles mais como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles tiveram seus nomes trocados pela Babilônia. O Daniel também teve, era Beltesazar, tá? Não sabia dessa? Ficou sabendo agora, tá? Então são os conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ananias, Misael e Azarias. E o Daniel, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos.
Ok? E o que vai acontecer? O rei Nabucodonosor vai ter um sonho, meu irmão, e ele não vai conseguir lembrar-se do sonho. E o Daniel é chamado para interpretar o sonho do rei. O rei teve um sonho, mandou chamar todos os magos da Babilônia, ninguém conseguiu decifrar, ficaram tentando ganhar tempo. O rei falou assim: vocês estão me enrolando, eu vou mandar cortar a cabeça de todo mundo. Quando o Daniel fica sabendo disso, ele fala para o rapaz lá, fala: olha, segura a onda, espera um pouquinho, eu vou orar e Deus vai me revelar. E de fato aconteceu. Aí ele chamou os outros 3, eles oraram, e diz a palavra que de noite Deus deu a interpretação para Daniel. Versículo 19 do capítulo 2. Então foi revelado o segredo a Daniel de uma visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Tá? Então isso que eu te falei, o Daniel pede um tempo, vai orar, e capítulo 2, 19 diz que Deus deu a ele a visão do sonho, no sonho. E o que vai acontecer? Nós vamos ver aqui quando o Daniel vai falar para o rei o significado do sonho. Qual era o sonho e o seu significado? Versículo 27 do capítulo 2. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Deixa eu fazer um parênteses para você, meu amado. Estamos vivendo dias tão difíceis, né? Esse mal que tem aí feito estragos. Eu queria que nós crêssemos que há um Deus nos céus que pode revelar os segredos. Amém? Você crê nisso mesmo? Há um Deus nos céus que pode revelar a cura para este mal, querido. Creia nisso e vamos orar para isso em nome de Jesus. Vamos em frente. Ele vai falar para o rei: estando o rei na tua cama, subir os teus pensamentos. Ok? Versículo 30. A mim foi revelado esse segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Olha que coisa linda, que rapaz humilde. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Como ele é humilde. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, esta foi a visão que o Nabucodonosor tinha visto, só que ele não lembrava. O Daniel vai dizer para ele o significado, tá? Dos sonhos. E a partir do versículo 36. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder e a força e a majestade. E onde quer que se habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, eles entregou a ti na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Ele fala para ele: tu és a cabeça de ouro. Então o reino da Babilônia era a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Esse era o reino Medo-Persa. E um terceiro reino de metal. Essa era a Grécia, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro. Esse é o Império Romano, querido. Então eu vou resumir para você.
Nessa estátua ele via uma cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, de bronze, e do joelho para baixo ferro, e os pés ferro e barro. Na ordem da cabeça para baixo era a Babilônia, o primeiro reino, o primeiro império, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Ok? Porque se você estudar história secular, você vai ver que houveram 4 grandes impérios. O babilônico, o Medo-Persa, depois ficou no persa, né? O grego e o Império Romano. Tá? Para nós, por enquanto, basta isso, saber isso. Então Daniel interpreta a visão do rei Nabucodonosor, porque Deus revelara para ele. Nabucodonosor nem lembrava dos sonhos. Então você veja aqui uma estátua. Como é que alguém vai poder saber? O cara vê uma estátua lá, com 4 cores diferentes, 4 materiais diferentes, né? Ouro, prata, bronze e ferro. Como é que alguém vai entender o que significa isso se Deus não revelar? Então, por isso que nós dissemos para você, cuidado, preste bastante atenção, fique atento, porque nem tudo que você vê na visão é aquilo que é. Tá bom? Fechamos então? Que bom. Nós vamos parar nossa aula por aqui. Passou rápido, né? Muito rápido, também achei. Tá? E vamos tomar uma aguinha. Você pode levantar, dar uma relaxadinha. E às 9h30 nós estaremos de volta para o nosso culto. Fica com Deus. Deus te abençoe. Até daqui a pouco, hein? Volta aí, hein? Eu vou tomar uma aguinha. Eu vou ali, mas volto já. E o salário, olha.